Beto, você já começou falando algo super importante, né? Essa situação na Venezuela pode se complicar, né? Porque o que aconteceu? O rapto, né, o sequestro de um presidente não foi uma captura, como essa mídia corporativa brasileira disse. Não existe essa de um presidente de um país democraticamente eleito ser capturado pelo dirigente de outro país. Não existe isso. Né? Isso é sequestro. Né? Mas essa mídia que sequestra notícias também, né? Sequestra os fatos, ela tem dado um noticiário todo enviesado, partindo muito daquela coisa de intrigar que o presidente Maduro pode ter sido traído, que sem dúvida ele foi traído, que não teve resistência, e um lero-lero que é uma verdadeira novela, né, o que eles estão fazendo em cima de uma situação seríssima, gravíssima, e não é só para a Venezuela, para a América Latina toda, eu diria para o mundo. Então, as informações concretas que você tem, Beto, do que aconteceu, né, a partir desse sequestro e do ataque terrorista, né, que os Estados Unidos fizeram à Venezuela, enfim, como que esse fato vem se desdobrando de lá para cá? Olha, houve um ataque com o uso da mais alta tecnologia militar disponível hoje no país contra um país que não tem a mesma proporção militar de defesa. A Venezuela não tem. Os Estados Unidos conseguiram, inclusive, tornar cegas os equipamentos de defesa, ficaram cegos, de tal sorte que puderam penetrar no espaço aéreo de Caracas, bombardeando, matando pessoas, mais de 100 pessoas, e eles tinham a localização, dada essa alta tecnologia. Então vamos lembrar que não é não é difícil entender que o uso dessas tecnologias avançadas foi o que permitiu a invasão do Iraque, a invasão da Líbia, a invasão da Síria, a destruição, o esquartejamento da Iugoslávia, por exemplo. Então, os Estados Unidos, quando ele encontra as condições, e agora ele tem as condições com o desembarque de um cara como Donald Trump, com a mentalidade hitlerista na Casa Branca, então o mundo fica perigoso para todo mundo. Não se trata, portanto, de buscar ver onde é que houve traição. O tema é o seguinte: a desproporção de forças e de tecnologia é abissal. E se você não consegue agir, veja que quando se chegou ao lugar onde estava o presidente Maduro, a guarda presidencial, sobretudo aí 32 cubanos, reagiram, resistiram por 2 horas e meia. E foram eliminados. Eu queria fazer, inclusive, uma homenagem a esses 32 cubanos que, defendendo a ideia do internacionalismo proletário, a pátria grande, entregaram a sua vida por uma missão que lhes foi encarregada pela Revolução Cubana. Isso é muito importante. Houve, sim. Só que não houve, dessa vez, uma tentativa de desembarque de tropas, o que é diferente. Então, hoje nós temos um governo chavista parcialmente amputado de suas capacidades, porque o presidente foi sequestrado. Mas o governo que está hoje lá com Delcy Rodrigues à frente é um governo chavista. Delcy Rodrigues é uma chavista desde o início da Revolução. Toda a família dela é de militante revolucionário. O pai dela foi assassinado na tortura durante o governo de Carlos Andrés Pérez. Ele foi assassinado. Ela era menina. Então ela continua o legado do próprio pai, da família de revolucionários, e se ligou ao presidente Chávez desde o início. Aliás, foi ela quem trouxe, quando o presidente Lula foi eleito aqui, em 2002, a primeira vez, ela trouxe, por encomenda do presidente Chávez, uma cópia da espada de Bolívar e entregou ao presidente Lula. Ela foi a encarregada, ela que fez essa missão, entregou ao presidente Lula a cópia da espada de Bolívar. Então, quer dizer, ela tem prerrogativas para estar ali. Evidentemente, só se pode pensar
em governar sem ter totalidade das funções a seu dispor. Essa é a verdade. Agora, como é impossível qualquer país do nível da Venezuela declarar guerra aos Estados Unidos, os Estados Unidos podem fazer, por exemplo, uma Gaza de Caracas, transformar Caracas em uma Gaza. Eles podem, há loucura suficiente, há ódio suficiente na Casa Branca, mas como não houve o desembarque de tropas, as forças militares de luta com o pé no chão, as milícias populares, milícias bolivarianas, nem chegaram a ser acionadas porque não houve combate, não há tropas. Foi um assalto cirúrgico que cegou e desligou com alta capacidade tecnológica os equipamentos de alerta, de defesa, que não entraram em funções porque foram desativados por essa alta tecnologia. Vamos lembrar aqui que o Irã também foi atacado o ano passado, e as baterias iranianas custaram a entrar em jogo, porque houve uma interferência cibernética. Até que eles reagiram e o Irã levou uma guerra de 12 dias contra Israel e estava vencendo essa guerra quando os Estados Unidos entraram em jogo. E o Ayatollah disse, vocês tiveram que buscar o seu papai, porque vocês iam perder a guerra. Na verdade, o Irã venceu a guerra de 12 dias contra Israel. Agora, na Venezuela, nem houve o tempo necessário de se programar algum tipo. Agora, qual é a situação que se desenha agora? A Venezuela tem sequestrado uma parte fundamental da sua economia, que é a exportação de petróleo, porque há um bloqueio naval. Veja que nem mesmo a Rússia, nem mesmo a China declararam guerra porque os cargueiros foram interceptados, prendidos. Eles vão calcular que a reação que tem que fazer no jogo de relações de forças internacionais será outra, mas não imediatamente desembarcar no teatro de guerra operacional lá no Caribe, porque ali a vantagem, inclusive territorial, é dos Estados Unidos. Então eles têm hoje possibilidade de impedir o envio de petróleo para a China, e com isso eles retomam uma parte importante do objetivo dessa agressão, que é buscar reconstruir o lastro do petrodólar, porque a China não paga em dólar para a Venezuela, paga em yuan. E os Estados Unidos já disseram tantas vezes, inclusive referindo-se à reunião dos BRICS, que eles querem, ele disse, né, Trump, o BRIC querem destruir a nossa moeda, e destruir a nossa moeda é acabar com a gente, é acabar com o país. Mas esse era um privilégio que não tinha razão de ser, porque a única moeda que era permitida para operar com petróleo era o dólar. É um privilégio absolutamente fora, era uma imposição contra os outros países petroleiros. Portanto, quando se cria a OPEP e se vai construindo relações, houve tantas nacionalizações de petróleo no último período, que veja que agora o que o Trump está fazendo, bombardeou a Nigéria, que é um país petroleiro, bombardeou o Irã, que é um país petroleiro, bombardeou a Venezuela, também um país petroleiro, está ameaçando o México, que é um grande país petroleiro, petróleo nacionalizado, e chegou a ameaçar, inclusive, a Groenlândia e o Canadá, que é um grande país petroleiro, exportador de petróleo para os Estados Unidos, o Canadá. Então, veja, com isso, primeiro, ele levanta uma discussão sobre aquele tema, o petróleo é uma coisa do passado. Não, o petróleo ainda é determinante na economia mundial. Essa conversão em outras modalidades de energia leva um tempo muito grande, mas até a adaptação, a conversão dos sistemas econômicos leva mais tempo ainda. Portanto, o petróleo ainda é poder. É poder. Então, está proibido, nesse momento, bloqueado, a exportação de petróleo da Venezuela para a China, e o Trump vai levar esse petróleo para os Estados Unidos.
Agora, ele vai ter um grande problema, que ele fala assim, a Delcy vai nos mandar 50 milhões de barris. Olha, com as sanções que foram feitas sobre a Venezuela, 1.047 sanções, a produção caiu muito. Então, para você fazer novamente uma recuperação da produção, você tem que fazer grandes investimentos, e os magnatas do petróleo, convocados por Donald Trump, estão relutantes. Eles dizem que não há segurança jurídica nem segurança política para um desembarque, porque eles vão ter que fazer um desembarque em massa, inclusive com capacidade industrial para fazer uma operação de larga monta. A única empresa norte-americana que está lá é a Chevron, até porque o presidente Chaves nunca suspendeu o fornecimento de petróleo para os Estados Unidos, porque é um destino natural de muitos países que produzem petróleo, enviar para os Estados Unidos. Não houve, por exemplo, uma espécie de vingança nesse sentido. Chaves apenas nacionalizou o petróleo e exigiu o pagamento justo pelo petróleo, que antes era regalado para os Estados Unidos. Então, a nova configuração é essa, porque Donald Trump imaginava que teria mais apoio dos grandes magnatas do petróleo, a quem ele prometera, véspera da posse dele, fazer um grande assalto. Ele reuniu os 20 maiores magnatas lá na residência dele, de Mar-a-Lago, e prometeu algo de grande assombro, né? Era esse assalto ao petróleo da Venezuela. Mas veja bem, isso vai implicar, ele está interferindo no mercado internacional energético de maneira absolutamente pirata, criminosa, de maneira bélica. E isso vai provocar reações, vai alterar relações no mundo inteiro. E, ao mesmo tempo, para fazer esse desembarque, que ainda não está, digamos, no horizonte, ele vai ter que contar com grande quantidade de tropas. E aí que vai haver o enfrentamento real com as milícias bolivarianas que estão armadas na Venezuela, e é no pé no chão. E é no pé no chão é que se define, né, fazer ali o embate. Isso vai gerar, inevitavelmente, lamentavelmente, um banho de sangue, mas é a única maneira, porque como é que você vai retirar o petróleo daquela região? Você tem que ter força no local, capacidade de domínio da indústria no local. E ainda não há isso. O governo bolivariano está no poder, resistindo, com metade das suas possibilidades amputadas. Sim, é verdade, mas é o governo que está lá com o apoio popular, fazendo manifestações e exigindo a devolução do presidente Maduro e de Cília Rodrigues, porque Cília Flores, que é um absurdo que foi o que aconteceu, esse sequestro absurdo.